Fala, povo lindo e abençoado! Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Você já ouviu falar na segunda morte? A coisa mais natural da vida é o desespero e sofrimento diante da morte iminente. Quando nos deparamos com a agonia da morte, o sofrimento da perda é tão grande, mas tão grande, que bate um desespero quase que inexplicável. Parece que tudo perde o sentido para nós. Alguns de nós sofrem tanto, mas tanto, que deseja ter morrido no lugar do seu ente querido. Mas o próprio Jesus disse: "Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que morra, viverá." Que promessa maravilhosa! Mas, afinal de contas, por que as pessoas sofrem tanto quando perdem seus entes queridos? É muito provável que sofram porque eles não sabem o que acontece após a morte, ou porque não sabem para onde seus entes queridos irão após a morte. Será que eles vão para o céu ou irão para o inferno? Mas acontece que a Bíblia fala da morte e também da segunda morte. Jesus nos ensina que não devemos temer a primeira morte, mas sim a segunda morte. Mas, pastor, afinal de contas, o que é essa segunda morte? E quem irá sofrer os danos dessa segunda morte? Quer saber a resposta para essas perguntas? Então fique conosco até o final, porque o Polêmicas da Bíblia está começando agora. Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Eu sou o pastor Adilson e quero te convidar a deixar aquele like abençoado e a se inscrever no nosso canal. Não se esqueça de clicar no sininho aqui embaixo. O que é a segunda morte? Quem vai passar pela segunda morte? Para que você entenda esse assunto, primeiramente, você precisa saber o que acontece após a morte. Eu já fiz um vídeo a respeito desse assunto. Se você ainda não assistiu, depois volta lá e confere. O vídeo ficou super bacana e vai te ajudar a entender o que é a segunda morte. A segunda morte é mencionada várias vezes no livro do Apocalipse. Acompanhe comigo o que diz Apocalipse 2, versículo 11. O texto diz assim: "Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, de modo algum, ele sofrerá o dano da segunda morte." Mas talvez você esteja se perguntando: vencer o quê? A Bíblia fala de 7 promessas de Deus a quem vencer. Mas hoje iremos falar sobre 4 promessas. A primeira promessa, ela se encontra em Apocalipse capítulo 2, versículo 7, que diz assim: "Ao que vencer, dar-lhe de comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso." A árvore da vida é um símbolo de vida eterna. Deus colocou a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal entre as árvores do jardim do Éden. Deus disse que eles poderiam comer livremente de todos os frutos, menos os frutos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas eles desobedeceram a Deus e perderam o direito à vida eterna. Aqui está falando de vencer a tentação e obedecer a Deus. Se você não resistir às tentações, elas se transformarão em pecado. E o pecado não confessado nos afasta de Deus. A segunda promessa: não sofrerá os danos da segunda morte. Esse é o juízo sobre tudo o que está contaminado pelo pecado. Ou seja, enquanto estamos aqui, Deus nos dá inúmeras oportunidades para vencer o pecado. Mas Ele não disse que você estaria sozinho nessa batalha. Jesus disse que enviaria o Espírito Santo Consolador para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Sabe quando você faz algo errado e você fica muito mal com isso? É o Espírito Santo falando com você. Se você se arrepender, Deus te perdoa e te fortalece. A terceira promessa, para quem vencer o pecado: dar-lhe-ei de comer do maná escondido. O que significa algo que você começa nessa vida? Ele corresponde à sua vida oculta, onde ninguém sabe o que acontece com você, somente você e Deus. Mas se você se arrepender e confessar os seus pecados ocultos, Deus é fiel para te perdoar. A quarta promessa: eu farei coluna do templo do meu Deus. Que significa que as colunas servem para suportar todo o peso da igreja.
Independente das tentações e provações, mesmo sofrendo, você nunca perderá a fé e será capaz de resistir a qualquer coisa. Com base nesse contexto bíblico, podemos responder a pergunta: o que é a segunda morte? De acordo com o livro do Apocalipse, segunda morte é sinônimo de lago de fogo, Gena, e quando ocorre a nossa separação com Deus. Apocalipse 21:8 explica o que é a segunda morte em detalhes, dizendo assim: quanto aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos idólatras e todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será o lago que arde com enxofre e fogo, a saber, a segunda morte. Portanto, a segunda morte é exclusiva para aqueles que rejeitaram a Cristo. Não é um lugar em que os cristãos devem temer. Nós não devemos ter medo. A Bíblia diz: bem-aventurado o santo, aquele que tem a parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. A Bíblia também diz que aqueles que morrem por sua fé em Jesus durante a tribulação serão ressuscitados mais tarde para entrar no milênio e viver com Cristo. A Bíblia também diz: se alguém não for achado inscrito no livro da vida, esse será lançado no lago de fogo e enxofre. Resumindo, a segunda morte é uma referência ao lago de fogo, conhecido como inferno, onde aqueles que estão separados de Deus pelo seu pecado passarão a eternidade. Esse julgamento foi registrado nas Escrituras como uma advertência para os incrédulos buscar a salvação em Cristo Jesus. Ok? Você se inscrever no canal do Pastor Adilson é muito fácil. Eu quero ver que você está inscrito no livro da vida. Esse é o mais importante de todos. Amém? E nós vamos ficando por aqui, agradecendo a sua participação. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, a sua família. E até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.